A paz de Cristo, povo de Deus, que Deus ilumine a todos. Estou aqui com o Daniel. A paz, Daniel. Paz. Obreiro Daniel. Nós estamos aqui no monte e nós estamos aqui à espera de uma chuva. O clima está nebuloso, mas eu creio que Deus vai mandar chuva de bênçãos sobre nossas vidas, sobre toda a população de Pinheiro, mas principalmente sobre a vida de todos os membros da IGC. Eu cumprimento a todos os membros da Igreja do Governo de Cristo com a paz de Cristo Jesus, que essa paz possa reinar sobre a sua vida, em nome de Jesus. E também cumprimento a todos os inscritos desse canal, Pastor Danilo Fernando, canal do YouTube, o canal da Jornada de Crescimento Espiritual. Nós subimos a esse monte aqui para entregar nossas vidas ao Senhor, consagrar nossas vidas e propósitos ao nosso Criador e também apresentar a Deus a mirra, esse óleo precioso. Vamos estar consagrando a Deus e eu estarei ungindo os membros da IGC, da minha comunidade em Pinheiro, Maranhão, e vou estar orando daqui desse monte por todos vocês inscritos do meu canal Pastor Danilo Fernando. E eu peço para você que não é inscrito, inscrever-se nesse canal agora mesmo e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim você vai estar sempre acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube e participando desta jornada de crescimento espiritual e crescendo na graça e no conhecimento da verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Essa verdade não é uma filosofia, não é uma verdade interpretada pela teologia, mas é uma verdade que respira por si só, que vive por conta própria. Essa verdade é Jesus, o caminho e a verdade e a vida, a única pessoa que pode libertar o ser humano da escravidão do pecado. E somente Cristo pode mudar a tua história, reescrever uma nova história na sua vida. Por isso, você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua alma. Se você confessar Ele agora mesmo como Senhor e Salvador de sua alma, você terá a vida eterna. Porque essa é a maior promessa do Senhor Jesus para a humanidade, a vida eterna. Claro, o nosso Senhor Jesus Cristo tem poder para curar, para libertar, para prosperar. Mas a maior promessa é a salvação da alma, é a vida eterna. Mas a vida eterna é destinada unicamente para aqueles que fazem a vontade de Deus. A Bíblia é bem clara. Você pode conferir no texto de 1 João, no capítulo 2, aonde diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre ou eternamente. Lá diz que o mundo passa, bem como a cobiça do mundo. Os desejos mundanos passarão, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. E é sobre isso que nós vamos aqui dialogar um pouco, sobre fazer a vontade do Senhor. Eu peço para você que está acompanhando esse vídeo, prestar atenção na palavra de hoje. E depois faremos a oração da fé. Veja bem, a Bíblia diz, no profeta Isaías, capítulo 1, você pode conferir em sua Bíblia, lá no versículo 19 e 20. Lá está escrito claramente: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor, ou bem, desta terra. No versículo 20 diz: mas se recusardes e fordes rebeldes ou desobedientes, sereis devorados à espada. Eu quero começar dialogando com Daniel acerca da importância da obediência. Por que, Daniel, obreiro? A pessoa que não obedece a Deus, ela é devorada à espada. E isto significa a morte, significa a perda da vida eterna. Quem não obedece à palavra de Deus, padece. Então a palavra é essa, Daniel. Ou a pessoa obedece, ou ela padece. Quem não obedece, padece. E padecer é sofrer, não é? Sofrimento. Aquela questão, né, que só há dois caminhos. Ou você segue a Deus, ou você segue o maligno.
É uma decisão a ser tomada, é uma decisão a ser pensada bem antes. Porque conforme a decisão depois de tomada, ela não tem volta. Uma vez que você segue a Cristo, o próprio Senhor o prende a Ele, não preso na questão de você não ter liberdade, não, mas na questão de você ter a vida verdadeira. Porque sem Cristo não há vida verdadeira, não há nem vida. Só há um estado vegetativo da carne. E quando você escolhe, não escolhe a Cristo, você escolhe o maligno, você está preso também a ele. Preso no sentido de que você vai viver fixo apenas à vontade do maligno. Vai viver apenas para fazer a vontade da sua carne, do maligno. Preso Manipulado em si pelo mesmo, maligno. manipulado. Então é uma escolha que nós, cada um de nós, temos que fazer. Isso não significa que eu, ou você, ou cada um de nós, vamos deixar de falhar. Não. A gente é ser humano, a gente falha. Mas a grande questão é tomar decisão e lutar para não falhar. A natureza humana é pecaminosa e falível, mas não podemos deixar que se torne um hábito, porque a partir do momento que se torna um hábito, a questão é que quando se torna um hábito, nós que estamos fazendo, de livre e espontânea vontade. Nós então decidimos deixar aquilo nos dominar. Então, e venhamos fazer a vontade de Cristo, venhamos tomar a decisão correta, permanecer firme, com os olhos fixos no Senhor, e através da sua palavra crescer no conhecimento da verdade, e essa verdade nos libertará de nossas próprias concupiscências. Glória a Deus. Em suma, você está dizendo que nós devemos obedecer a Deus, Sim. obedecer a Cristo Jesus, para que tenhamos a garantia da vida eterna, Sim. para que possamos desfrutar daquilo que Deus promete em sua palavra, que é a liberdade em Cristo. Não a liberdade para viver na libertinagem, na pecaminosidade, mas uma liberdade para viver de forma justa, piedosa, dedicada ao Senhor. E, de fato, quando a pessoa ela se nega a obedecer a Cristo, a seguir a Cristo Jesus, ela passa a ter o hábito de pecar, sem nenhum tipo de arrependimento. Ela é manipulada pelo maligno, manipulada pelo diabo. O diabo consegue manipular o comportamento, as ações daquela pessoa que se nega a obedecer a Deus, que se nega a entregar a sua vida ao governo de Cristo Jesus. Porque das duas, uma. Ou a pessoa é governada pelo Espírito Santo, ou é governada pelo diabo. Não é verdade? Sim. Tem muita gente que, por não obedecer à palavra de Deus, elas são governadas pelo diabo. O maligno consegue influenciar as pessoas. O maligno consegue manipular as pessoas ao ponto das pessoas cometerem as piores atrocidades que nós vemos nesse mundo. Homicídio, abuso de menores, entendeu? E tudo isso aconteceu nos tempos antigos, na época de Adolf Hitler, aquele movimento do neonazismo. Sim. Aqueles caras, eles eram dominados pelo maligno, pelo espírito maligno, pelo diabo. O maligno conseguia manipular eles, aqueles soldados assassinos, e eles cometeram as piores atrocidades contra o povo judeu, contra as pessoas de matrizes africanas. Sim. Tudo isso porque, infelizmente, não obedeciam à palavra de Deus. Quando a pessoa não obedece os princípios da palavra de Deus, que são amor, justiça, compaixão, bondade, perdão, entendeu? Essa pessoa ela é facilmente manipulada pelo maligno e o maligno leva a pessoa a cometer as piores atrocidades que existem. E quem vive na desobediência, atenção, pega isso, pega esse ensino. Quem vive na desobediência será devorado à espada. É como diz o texto que eu acabei de falar no início desta mensagem, em Isaías capítulo 1, no versículo 20, que diz que se você for rebelde, se você se negar a obedecer a Deus e seguir o caminho da rebeldia, você vai ser devorado à espada. E isto significa morte eterna. Significa padecimento, sofrimento. Porque, obreiro Daniel, quem não obedece, padece. Verdade. Não é verdade? Ou seja, há uma punição, né?
A punição, assim como há uma recompensa para a obediência, há uma punição para a desobediência. É isso mesmo. Então você vê que isso acontece na vida das pessoas, as maldições, as doenças, as pestilências, é por conta da desobediência. Na maioria dos casos, é porque a pessoa se nega a obedecer à orientação de Deus, a obedecer à palavra de Deus, e para toda decisão há consequências. E muitas das consequências que acontecem em nossas vidas, que nós enfrentamos em nossas vidas, são resultados das nossas escolhas, entendeu? Quando a pessoa escolhe desobedecer a um princípio bíblico, por exemplo, ao princípio do amor ao próximo, e a pessoa passa a odiar o seu próximo, a buscar vingança, a querer fazer maldade com o seu próximo, lá na frente essa pessoa vai sofrer as consequências dessa escolha, dessa decisão. De repente a pessoa é dominada, perturbada pelos demônios, pelos espíritos malignos, como no caso de Saul. Saul, ele foi desobediente a Deus. Saul foi o primeiro rei consagrado por Deus, através do profeta Samuel, primeiro rei de Israel, entendeu? Mas aí Deus tirou o reinado, a majestade de Saul, porque Deus deu uma ordem para Saul e Saul não cumpriu. Saul não obedeceu. E o rei Saul, que no hebraico é Shaul ou Saul, ele sofreu as consequências da desobediência, ele ficou perturbado, louco. O demônio conseguiu entrar no coração dele, na mente dele, e o próprio Deus permitiu que o demônio perturbasse Saul, porque Saul não obedeceu a uma ordem direta de Deus, e Saul ficou orgulhoso. Ele ficou todo soberbo, achando que ninguém conseguiria tomar a sua coroa, a sua majestade. Mas por causa da desobediência, Saul perdeu a majestade, perdeu a coroa, e Deus levantou Davi, o pequeno Davi, que foi encontrado entre as malhadas, né, no meio das ovelhas, improvável, né? Improvável, mas ele era um rapaz obediente a Deus. Temente a Deus, né? Exatamente. Trabalhava ali, mas todo o tempo tinha os prazeres dele eram as coisas de Deus. E em casa também, como bom filho, obedecia ao pai. Era o menor da família, né? Era, humanamente falando, o mais insignificante, né? O mais novo, menos preparado, menos capacitado, mas era o que mais amava a Deus e obedecia. Por isso que mais na frente, depois de que ele passou, né? Esse gigante, tudo mais ali, o Senhor disse que ele era segundo o coração de Deus, né? Segundo o seu próprio coração. Por causa disso, porque não era o que os outros viam de fora, mas sim o que ele tinha dentro dele que chamava a atenção de Deus. O coração voltado para Deus. O que nós entendemos é que a obediência a Deus engrandece o homem. Sim. Engrandece o homem. A obediência a Deus. A desobediência faz o ser humano ser um derrotado, faz o ser humano ser dominado pelos espíritos malignos, como Saul, que foi dominado pelos espíritos malignos até morrer, entendeu? Sim. Deus ainda foi misericordioso com Saul, enviando Davi para poder acalmar o coração de Saul, porque quando Davi tocava a harpa, dedilhava a harpa e louvava a Deus, Saul sentia paz no coração, aquele espírito se afastava, enquanto Davi estava por perto. Ali era um certo consolo para Saul, que não merecia, merecia mesmo era ser punido, mas Deus é misericordioso, misericórdia dele assim mesmo, e proporcionou esse consolo para ele. Então, com esse relato bíblico, não só esse, mas diversos relatos bíblicos, você pode conferir em sua Bíblia, nós conseguimos entender o valor, a importância da obediência a Deus. A obediência nos leva a grandes conquistas, ao sucesso, à vitória, ao triunfo, à grandeza. Porque Davi foi o maior rei de Israel. Sim. Ele foi um homem vitorioso na vida, o pai de Salomão. Salomão só foi abençoado por causa da fé e do amor que seu pai tinha por Deus, que era Davi. Então você vê que até a família de Davi foi abençoada, até a descendência dele foi abençoada, até chegar no Messias. Também, né? Por causa de Davi, né? Por causa de Davi. Mefibosete, né?
É isso mesmo, isso mesmo. Então você vê, até a descendência de que era inimigo de Davi foi abençoada, né? para você ver, porque Davi intercedeu por ele, né? Sim. Davi intercedeu, Davi era um homem que intercedia até pelos seus inimigos. Claro, ele era um guerreiro vitorioso, mas ao mesmo tempo compassivo. Então nós entendemos aí que quando nós obedecemos a Deus, ele nos engrandece, ele nos exalta. Eu me lembro do texto de Deuteronômio, capítulo 28, no verso 1, que o profeta Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, disse: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos te alcançarão. Aí lá tem uma lista enorme de bênçãos. Bendito serás na cidade, no campo, ao entrares, ao saíres. Então você vê que Deus promete bênçãos para aquele que é obediente. E nós devemos obedecer a Deus da seguinte maneira, tendo senso de justiça, procurando viver uma vida justa, correta, praticar a compaixão, a misericórdia, a piedade, o amor ao próximo, porque o amor é o cumprimento de toda a lei de Deus. E só assim nossas orações serão atendidas. Obreiro Daniel, não adianta a pessoa ficar se esgoelando, gritando, chamando o nome de Deus, entendeu? Rodopiando na igreja, gritando, rugindo como leão para ser abençoado, se não obedecer a Deus. Sim, verdade. A obediência, ela precede ali, né? Porque tudo que o ser humano faz sem o domínio próprio ali, sem estar 100% ciente do que está fazendo, é uma tolice diante de Deus. A Bíblia fala que o Senhor ele não se agrada de tolos, né? E toda vez que Deus chamava alguém, não só como chamou Davi, como chamou Moisés ali, ele sempre buscou saber se a pessoa estava em plena consciência, como Moisés ali naquela hora também. Quando Deus falou com ele através da sarça ardente, né? Ele estava consciente do que estava vendo. E ele teve a consciência de falar ao Senhor que não era capaz. Então, ele estava consciente da capacidade dele e falou isso ao Senhor. Ou seja, tem que estar consciente do que realmente a gente quer, tem que estar consciente do Criador que a gente serve. Nós temos que ter uma consciência de obediência a Deus. Ter a consciência que nós devemos obedecer a Deus. Sim. Seguir a palavra dele. E também fazer tudo com prazer, né? Que nem o próprio Davi. Davi, após as batalhas, ele vinha louvando e dançando diante da presença do Senhor. Ou seja, ele tinha consciência e o prazer de servir o Deus dele. Não ali com euforia, não aquela euforia, não, posso dizer, com extravagância, não. Mas ele fazia questão de demonstrar o seu amor a Deus ali, a sua devoção. Mas tudo de forma equilibrada. Equilibrada. É isso aí. Então é isso. Para manter o equilíbrio na vida e ser ricamente abençoado, todos nós devemos obedecer a Deus. Pessoal, tá ventando bastante aqui, graças a Deus. Tá para chegar a chuva aí. Chuva de bênçãos. Então, em suma, pessoal, nós devemos entender que Deus é o soberano, o criador do universo, o Deus que fez o céu, a terra, o mar. Ele é grandioso. E nós somos pequenos diante dele. Insignificantes, como diz o Apocalipse, miseráveis, pobres, cegos e nus. É isso que somos. Então nós devemos obedecer ao nosso Criador, buscar a sua face em todo o tempo. E isso nos levará a uma vida vitoriosa, abençoada. Aprenda que a maior oração não é gritaria. A maior oração é a obediência a Deus. É fazer o que Deus manda. O nosso Senhor, o Messias, Jesus de Nazaré, ele disse assim para os seus discípulos: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando vocês fazerem? Por quê? Ou seja, Jesus não quer ser paparicado, bajulado, elogiado por línguas hipócritas. Ele quer que façamos a vontade dele. É isso que ele quer. Não adianta ficar só bajulando a Deus, elogiando a Deus. Deus, tu és lindo. Deus, tu és maravilhoso. Eu te amo, eu te adoro. Se você não faz o que ele manda.
você tem que fazer o que Deus manda. Louvar a Ele com palavras sinceras, mas acima de tudo, louvar a Ele com um coração obediente, um coração quebrantado, voltado para Deus, um coração sincero. Um coração sincero para que mesmo você cometendo algum pecado, você volte atrás. Você se arrependa e peça perdão a Deus. Deus, eu pequei, me perdoe. Consciência. É ter consciência. É ter consciência de que você deve explicações a Deus, você deve satisfações a Deus do seu comportamento, das suas obras, e você deve pedir a Ele perdão, buscar sempre a graça dEle e a sua infinita misericórdia, sem a qual não podemos viver. Não podemos viver sem a misericórdia de Deus. Na verdade, não agir com orgulho, né? Em Caim ali, quando o Senhor perguntou a ele sobre o irmão dele, ele, em vez de se humilhar diante do Senhor e responder corretamente, não, ele agiu com orgulho diante do Criador, em vez de admitir o erro que tinha feito, mesmo que o Senhor já sabia disso, já sabia o que tinha feito, não, ele agiu com orgulho, disse, por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Veja só que afronta, né? A pessoa está errada diante de Cristo ali, mas prefere continuar no orgulho do que admitir, do que se humilhar. Muitas vezes a nossa praga, aquilo que nos destrói, não é nem tanto a falta de não conhecer a Cristo, é conhecer e mesmo assim não ser humilde. Saber que está errado, mas não admitir. Veja só, diante do homem, nós podemos até, de certa forma, muitas vezes por ignorância, agir, e às vezes saímos limpos, não acontece nada. Mas é totalmente diferente do Criador. Não devemos confundir a criatura com o Criador. Nosso Criador, ele é maior que tudo. Então devemos agir diante dele com um coração sincero, um coração puro e com a verdade. Por mais que isso nos quebre, por mais que isso nos custe um preço caro. Mas se tivermos com a consciência limpa, com o nosso coração limpo diante do Senhor, então temos paz. E essa paz é muito preciosa com isso. Glória a Deus. Uma paz que é fruto da obediência a Deus, do compromisso com o nosso Criador. E você mencionou dois personagens bíblicos, que foram os dois filhos de Adão e Eva, que é o Abel e Caim. Pois bem, para concluir aqui a explicação da palavra, a meditação, eu quero dizer para você de forma, apenas um exemplo metafórico, que o Abel, ele representa a obediência a Deus. E o Caim representa a desobediência a Deus. Então você vê, qual foi o fim de Abel? Claro, ele foi assassinado pelo irmão, mas o Abel foi salvo. Porque o sangue dele ainda hoje clama. Sim. Isto significa que há justiça para aqueles que foram injustiçados. E a justiça foi feita, porque Abel, ele foi salvo. Em contrapartida, Caim foi condenado. Você vê que a obediência levou Abel à salvação, porque ele era obediente. Ele ofereceu a Deus o melhor. E o melhor, não estou me referindo à oferta em si, mas o melhor foi o coração dele. A intenção. Deus recebeu a oferta de Abel, não pela oferta em si, mas pela intenção do coração de Abel, que era pura, e ele só queria agradar a Deus. Ele só queria louvar a Deus. E essa obediência de Abel o levou à salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Deus. Enquanto que a desobediência de Caim o levou a uma vida terrena de maldição, porque Caim foi amaldiçoado durante toda a vida que ele viveu na terra, até morrer, e provavelmente, Deus é quem sabe, mas provavelmente tudo indica pelos relatos bíblicos que ele foi condenado. Então você vê que a desobediência leva a pessoa à condenação. A desobediência leva a pessoa à maldição e, consequentemente, e finalmente, à condenação eterna. Então, escolha, meu caro irmão e irmã, ser como Abel, obediente a Deus. Não siga o caminho de Caim.
não siga o caminho da desobediência. Amém? Deus seja louvado. Agora nós vamos fazer a oração, vamos consagrar a mirra, consagrar nossas vidas ao Senhor e orar pela sua vida e pela sua família. O Daniel vai começar a oração e eu termino. Chega mais aqui para frente, Daniel, para te ouvirem melhor. Deixa eu baixar aqui. Eu sou mais alto do que o Daniel, pessoal. Vamos lá, começa a oração. Senhor, nosso Deus. Sim, Pai. Diante de Ti, Senhor, nós não somos nada. Sim, meu Deus. Só como poeira, Senhor. Tua própria palavra diz. Verdade, E a Pai. nação inteira, a humanidade inteira, Sim, meu todos Deus. nós somos apenas como um pingo de água que cai de um balde. Verdade, meu Deus. Ah, Senhor, e mesmo na nossa insignificância, Sim, Deus. muitas vezes deixamos o nosso coração soberbo, Pai, É verdade, te enfurecer. Pai. Mas que o Senhor, Pai, tenha misericórdia, Sim, Deus. que o Senhor venha olhar com compaixão para nós, mas também com justiça, Sim, Deus. porque a Tua justiça também nos direciona, Sim, Pai, ao caminho certo. Faz isso. Muitas vezes nos quebra, Sim, nos meu faz Deus. chorar, Senhor. Nos faz, Senhor, ali amargar no nosso coração, Pai, Verdade. porque o nosso erro nos condena, Pai, a nossa consciência nos adverte quando erramos. Senhor, não deixa que o orgulho, Sim, Pai, Pai. e a altivez do nosso coração venha nos Sim, cegar. Deus. Não, Pai, queremos estar com os olhos fixos ao Sim, Senhor. meu Deus. E que nosso coração, Pai, esteja voltado à Tua palavra, voltado ao Senhor, Pai, em todo Sim, Pai. momento, para que possamos trilhar o caminho reto, Pai, que temos aqui nesta terra, Senhor. Sim, Pai. Sendo, Pai, fixos todo o tempo na glória, Senhor. Deus. Que Verdade. venhamos agir com compaixão, Sim, meu Deus. com amor, Pai, para o nosso Sim, próximo, Pai. Senhor. Não por interesse, não, Senhor. Não querendo agradar, Senhor, não. Verdade. Mas por amor, Senhor. Pelo amor, Senhor. Pois a Tua lei, Senhor, se cumpre no amor. Sim, meu Deus. Fim da lei, Pai, é o amor. E esse amor, Pai, não pode andar longe do nosso coração, não. Sim, meu Deus. Que venhamos ser cheios desse amor, Senhor, para com o nosso semelhante, mesmo que para nós, Senhor, seja pesado, Senhor, que muitas vezes é. A nossa natureza vai contra a Tua, Senhor. Sim, meu Deus. A nossa natureza, Senhor, não quer que te agrada, mas que venhamos vencer a nós Sim, mesmos, meu Pai, e Deus. as lutas, Pai, para a honra e glória do Senhor. Sim, meu Deus. Que o Senhor também, Pai, consagre nossas vidas, nossos Sim, meu caminhos Pai. ao Senhor, Pai, que venhamos nos levantar e deitar com os olhos fixos no Senhor. Sim, meu Deus. E venhamos sempre escolher dar honra a Ti, Senhor. Sim, Pai. Venhamos sempre para nos dedicar a Sim, Ti. meu Deus. Não importa a luta e a dificuldade. Sim, O Senhor é sempre maior, Pai. E eis que cada um de nós está em Tuas mãos, Pai. Nenhum aspecto, Pai. nenhum momento, nenhum segundo de nossa vida passa despercebido a Ti. E certamente, se Sim. buscarmos seguir o caminho da obediência, Sim, Senhor, Pai. e não da desobediência, se Te obedecermos, Pai, é certo. Sim, Pai. Se Te obedecermos, Senhor, com amor, é certo que seremos abençoados, Sim, meu Deus. seremos recompensados. E certamente o nosso nome estará gravado para sempre no Teu livro da vida, Pai. Que venhamos sempre Te obedecer, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Louvado seja o nome do Alfa e Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ó Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesse monte, meu Pai, nesse altar natural, consagrando nossas vidas ao Senhor, consagrando, meu Pai, esse óleo para unção, a mirra, consagrando, meu Pai, os inscritos do canal do YouTube e todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, consagrando todos os membros da IGC, da Igreja do Governo de Cristo. Ó Deus Altíssimo, também te consagramos a cidade de Pinheiro. A ti clamamos, meu Pai, por libertação, por salvação. Ó Deus, vem com teu poder e abençoa os que confiam em ti. Abençoa os que estão à espera de um milagre. Salva os perdidos, meu Pai. Liberta os oprimidos, meu Senhor.
Ó Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia, meu Senhor, dos oprimidos, tenha misericórdia dos aflitos. Ouça, meu Pai, o nosso clamor. Ó Deus de Israel, Deus onipotente, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, nós invocamos o teu nome, Deus de Davi, Deus de Salomão. Sopra teu Espírito Santo agora, meu Pai, e vem abençoar nossas vidas com a tua doce e maravilhosa presença. Vem abençoar, meu Pai, a vida do teu povo, da tua igreja, principalmente, meu Pai, dos aflitos, dos que estão, meu Pai, acometidos por doenças graves, por enfermidades. Ó meu Pai, usa de misericórdia, de benevolência e cura os doentes, liberta os oprimidos, os aflitos, aqueles que estão sendo escravizados pelo pecado, manipulados pelos espíritos malignos, aqueles que estão, meu Pai, cativos nas mãos do maligno. Meu Senhor, liberta eles. Ó Pai amado e Pai querido, nós só temos o Senhor em quem confiar. É no Senhor, meu Pai, que nós confiamos. É a Ti que clamamos, é a Ti que buscamos neste momento. Vem com teu poder, meu Pai, Deus de Israel, vem com teu poder, meu Pai, e abençoe a todos abundantemente. Opera milagres, meu Pai, opera maravilhas na vida da tua igreja. Eu te apresento, meu Pai, todos os membros da IGC. Eu te apresento a vida dos oficiais do governo de Cristo, os colaboradores do governo de Cristo, todos os membros e membras da IGC, que sejam todos abençoados para a glória do Senhor, e que o teu povo aprenda a te obedecer, porque a maior oração é a obediência ao Senhor. Dê temor, meu Pai, e tremor para o teu povo, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas, meu Pai, sobre a tua igreja, sobre a vida de todo o teu povo. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e graças a Deus. Deus seja louvado. Amém. Cumprimos mais um dia da jornada de crescimento espiritual. Você que não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Olha, esse canal aqui, eu comecei recentemente o trabalho nesse canal. E eu creio que Deus vai abençoar esse canal, mas você tem que inscrever-se nesse canal para ser um dos mais novos inscritos deste canal, porque até agora estamos com 724 inscritos. Então, vamos lá, vamos inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber as notificações, me ajudem a evangelizar. Esse canal aqui é sobre Jesus, não é sobre religião, é sobre a verdade que liberta. Me ajudem a evangelizar, compartilhe esse conteúdo com os amigos e vamos seguir em frente na jornada de crescimento espiritual. Essa jornada é o ano todo, é de domingo a domingo, até o ano acabar. Amém? Sempre ao meio-dia. Então vamos seguir em frente na jornada de crescimento espiritual. É, Daniel? Verdade. Seguir em frente significa tocar o barco. Amém. Jesus tocava sempre o barco para frente. Um barco ele não anda para trás. Para frente. Para frente que se anda.
Glória a do Deus. Senhor Jesus Cristo. Mão no remo, vamos remar, vamos para frente. Glória somente a Deus.